Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar uma questão da prova do Exame de Suficiência da primeira versão de 2023, e aí eu quero deixar alguns avisos rapidinhos aqui. Na descrição do vídeo você consegue baixar essa prova completamente gratuita para você baixar então a prova com o gabarito definitivo. Então eu sempre oriento que vocês resolvam a prova antes de vir aqui assistir os vídeos, tá? Eu vou deixar no link também o link para você adquirir o nosso e-book da prova comentada. Então, a prova comentada, ela ficou aí com um total de 77 páginas e você pode adquirir o e-book nesse mesmo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também tem o link para você participar da nossa turma, que é o Momento de Estudar para o CRC, que é o nosso preparatório para o exame de suficiência. Então, nele você vai estudar com a gente por um período de um ano. Independente se você vai prestar a prova agora ou não, você continua, né, mesmo sendo aprovado, você continua estudando com a gente. E eu vou deixar aqui também o link para você participar da nossa turma de 30 dias. Então essa turma de 30 dias é especificamente para a gente fazer a revisão dos principais pontos agora para esse próximo exame de suficiência. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo nesse momento que eu estou, disponibilizando agora, né, o vídeo, a turma vai estar com matrículas abertas e eu quero muito que você venha estudar com a gente nesse período de 30 dias para a gente fazer uma revisão final e você sair desses 30 dias aprovada no exame de suficiência, tá? Então agora a gente vai comentar a nossa questão de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e eu também estou contando com você para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o exame de suficiência e tragam eles aqui para a gente fazer uma revisão completa juntos, tá bom? Vamos aí à nossa questão de hoje. Questão 42. Em 30 de outubro de 2019, uma indústria comprou um equipamento pelo valor de 1.200.000 à vista. Adicionalmente, a empresa ainda desembolsou R$ 40.000 para transportar o equipamento da sede do vendedor até o local de sua instalação. R$ 100.000 com tributos não recuperáveis, R$ 10.000 com o seguro do transporte e incorreu em gastos com a instalação no montante de R$ 45.000. Devidamente instalada, a máquina ficou apta para produzir em 1º de janeiro de 2020. O método linear foi adotado para o cálculo da depreciação e a vida útil estimada de 10 anos. Em 1º de janeiro de 2021, a administração da indústria apurou os seguintes valores de realização do teste de redução ao valor recuperável: valor justo líquido da despesa de venda de R$ 1.100.000, valor de uso de R$ 1.143.000. Em 31 de dezembro de 2022, a administração da indústria realizou um novo teste de redução ao valor recuperável e apurou os seguintes valores: valor justo líquido da despesa de venda de R$ 950.000, valor em uso de R$ 1.000.000. Considerando unicamente as informações disponibilizadas e ainda de acordo com a NBC-TG 01, redução ao valor recuperável de ativos, e a NBC-TG 27, ativo imobilizado, é correto afirmar que o valor contábil líquido deduzido o saldo da depreciação acumulada desse equipamento em 31 de dezembro de 2022 foi de: letra A, R$ 889.000, B, R$ 950.000, C, R$ 976.500, letra D, R$ 1.000.000. Bom, ele quer então o valor contábil líquido aí depois de tudo isso que aconteceu, né. Então a questão começou lá em 2019 e a gente vai terminar em 31 de dezembro de 2022. Então aconteceu um monte de coisa e a gente vai ter que calcular o valor contábil líquido aí. E aí, essa questão, eh, bom, eu vou explicar que o gabarito da questão definitivo foi a letra C, mas eu não concordo. Então, o gabarito definitivo é a letra C, de 976.500, mas o meu gabarito é a letra D. Então, esse é o gabarito de Eliane. E aí eu vou explicar para vocês aqui como que a resolução vai ficar grande, tá? Mas eu vou explicar aqui, porque na resposta dos recursos, eu encontrei um erro da questão que eles, resolveram de forma errada, eles consideraram a depreciação 2 vezes do mesmo ano, nas contas deles, né. Mas aí eu vou colocar tudo aqui, vou apresentar primeiro a minha resolução, depois eu vou apresentar a resolução que a banca utilizou para responder os recursos de vocês,
e você tire suas próprias conclusões. É lógico que a gente tem um prazo de recurso, a gente pode enviar um recurso, a gente deve enviar o recurso se você não concorda com o gabarito da questão. A banca, ela não é obrigada a acatar o seu recurso, até porque ao mesmo tempo que umas pessoas vão pedir para anular a questão, outras pessoas vão pedir para alterar o gabarito, então vai ter sempre alguém insatisfeito com a questão, com a resposta do recurso. Mas o que eu encontrei nessa prova foi que as respostas dos recursos, eu encontrei erros nas respostas. Então eu comentei isso, acho que nesse momento que a gente está aqui nessa questão 42, eu acho que essa é a terceira questão que eu encontrei erro nas respostas, ou então questões que foram mantidas do gabarito, mas que na verdade não teriam resolução, porque também teria uma outra solução por falha de alguma palavra no enunciado, por exemplo, aproximadamente ou falar quantas casas decimais. Então, nessa prova, a gente teve alguns problemas relacionados a isso. Isso quer dizer que a banca é péssima, que o exame de suficiência não presta, que o conselho está errado? Não. Isso só quer dizer que os elaboradores dessa questão e o pessoal que fez a análise dos recursos, que talvez seja o mesmo professor que elaborou a questão, que eles não estavam não é primeiro que não eram os mesmos elaboradores das questões anteriores, eu percebi que houve uma troca, houve uma diminuição, a gente teve textos de enunciados mais sucintos, menores, com alternativas menores do que de provas anteriores. Foi uma mudança. Isso não quer dizer que nessa próxima edição a gente vai ter a mesma situação, porque pode mudar muito mesmo, tá. Então, os elaboradores são pessoas que elaboram questões e eles são contratados pela banca. Então isso vai acontecer com o exame de suficiência, vai acontecer com a OAB, vai acontecer com o exame de qualificação técnica, vai acontecer com concursos. Ele pode elaborar questões para todas essas. E a única coisa que ele é contratado para fazer essa questão. Então a gente vai lá, paga a inscrição para resolver a questão que ele fez. E é isso, tá? Então vou mostrar a minha resolução aqui. Começando que a gente tem que saber o que que faz parte do valor do ativo, porque ele disse aqui várias coisas, né, que a gente precisa ter uma noção, então, o que que vai compor o valor do ativo imobilizado. E aí, na NBCTG 27, ele fala assim: que o custo de um item do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e da restauração do local, o sítio, no qual ele está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção do estoque durante esse período. É isso. Com isso, a gente tem então que o custo de aquisição vai ser o preço de aquisição, somado aos impostos de importação, somado aos impostos não recuperáveis, subtraído dos descontos comerciais e abatimentos e somado aos custos atribuíveis para colocar o ativo no local e a condição de funcionar, somado também aos custos de desmontagem e remoção. Para a nossa questão, vai ficar assim, então, o valor do equipamento somado ao serviço de transporte, aos tributos não recuperáveis, ao seguro e à instalação. Isso vai dar um custo de aquisição de R$ 1.395.000. Daí a gente tem que calcular então o valor contábil no dia 31 de dezembro de 2020. Ele fala lá que devidamente instalada, a máquina ficou apta para produzir em 1º de janeiro de 2020. O método linear foi adotado para o cálculo da depreciação e a vida útil estimada foi de 10 anos. Então, a gente tem a vida útil de 10 anos, a gente vai calcular a depreciação. A depreciação é o valor depreciável dividido pela vida útil. O valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. O valor residual ele não disse, então para a gente vai ser zero. Então é o valor de aquisição, que é R$ 1.395.000 que a gente acabou de encontrar, dividido por 10 anos, a gente vai ter uma depreciação anual de 139.500.
Lembra sempre de observar na depreciação se o período está em anos, está em meses, para você substituir e fazer a transformação. Se for em anos, tudo em anos, se for em meses, tudo em meses, porque senão vai dar diferença no cálculo. Aí a gente encontrou então a depreciação, anual de R$ 139.500. O valor contábil em 2020 vai ser então o valor de aquisição, subtraído da depreciação acumulada, que nesse momento vai ser de um ano de 139.500. Então o valor contábil em 2020 é de 1.220, de 1.255.500 reais. Daí a gente pula então para o teste de recuperabilidade, porque ele informa lá no enunciado, nesse primeiro momento, deixa eu voltar aqui no enunciado. Ele fala assim, que em 1º de janeiro de 2021, a administração da indústria apurou os seguintes valores da realização do teste de redução ao valor recuperável. E aí a gente tem então o valor justo líquido da despesa de venda de 1.100.000 e o valor em uso de 1.143.000. Então a gente vai fazer o teste de recuperabilidade. A gente tem que achar o valor recuperável, que é o maior valor entre o valor de uso e o valor justo líquido da despesa de venda. Então, entre o valor de uso e o valor justo da despesa de venda, o maior valor é o valor de uso. Então, esse vai ser o nosso valor recuperável. Então, a gente encontrou o valor recuperável e agora a gente vai comparar com o valor contábil. No valor contábil, a gente vai saber, então, se a gente tiver um valor contábil maior que o valor recuperável, a gente precisa fazer um ajuste. Se o valor contábil for menor que o valor recuperável, não tem necessidade do ajuste. Nesse caso, o nosso valor contábil, ele é maior que o valor recuperável. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste aqui. Seria a nossa situação, a gente vai fazer um ajuste então da diferença de R$ 1.255.500 para R$ 1.143.000. Vai dar aqui um ajuste de R$ 112.500. Então, em 31 de dezembro de 2020, o valor contábil vai ser então de R$ 1.143.000. Esse é o nosso, aliás, né, no dia primeiro, né, eu vou colocar valor contábil aqui dia primeiro, tá? Dia 1º de janeiro de 2021, que é quando foi feito o teste, né, de recuperabilidade. Então foi aqui. Então esse é o valor contábil nesse dia. Aí, com o novo valor contábil, a gente precisa calcular a depreciação. Então, a depreciação era de 10 anos. A gente já calculou um ano lá em 2020. Agora, em 2021, a gente vai ter então um período de 9 anos restantes, certo? A depreciação, então, aqui talvez a resolução da questão ele tenha considerado 10 anos de novo, e aí ele vai calcular a diferença. Eu vou depois até calcular para ver se foi isso que ele pensou, porque realmente a gente não conseguiu bater, não batemos a resolução, tá? Então, 9 anos restante. Da depreciação, então, a gente vai calcular o valor contábil menos o valor residual dividido pela vida útil de 9 anos, vai dar um valor de 127.000 ao ano. Mas até que eu lembro, quer ver? Que na resolução do elaborador da questão, ele usou esse valor de 127, então aí realmente ele calculou dessa forma. Então, foi assim que ele pensou mesmo. Então, ele levou em consideração um período de 9 anos, porque a gente já tinha utilizado um ano antes, lá em 2020. Então, agora a depreciação acumulada de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 vai ser, então, o 127 ao ano, que vai dar período de 2 anos, então 2 anos aqui vai ser igual, então, a 254.000, e a gente já tinha a depreciação acumulada que a gente calculou em 2020, que é de 139.500. Então a depreciação acumulada agora vai ser de R$ 393.500. O valor contábil, então, vai ser, então, o valor do custo de aquisição subtraído da depreciação acumulada. Então, a gente já calculou o valor contábil lá atrás, né, então aqui é o valor contábil, já subtraído da depreciação lá de 2019, que a gente já calculou lá atrás. Então aqui é o valor de o valor contábil de 1.143
subtraído da depreciação acumulada de 254.000. A gente vai ter um valor contábil em 2021 de R$ 889.000. E aí, em 31 de dezembro de 2022, ele faz um novo teste de recuperabilidade. O valor justo líquido da despesa de venda é de R$ 950.000 e o valor de uso é de 1.000.000. A gente vai comparar os 2 para achar o valor recuperável. O valor recuperável vai ser o maior, que é o valor de uso de 1.000.000. Então a gente vai ter um valor recuperável de 1.000.000 para comparar com o valor contábil. Nesse caso, o valor contábil vai ser menor que o valor recuperável. E aí a gente vai ter então que o nosso valor contábil vai continuar sendo de 889.000, mas a gente já tinha feito um ajuste de valor de, deixa eu ver o valor aqui, que é lógico que eu não lembro mais, né, gente. Aqui, a gente já tinha feito um ajuste, então, que foi uma perda estimada por valor recuperável de 112.500. Nesse caso aqui, quando a gente não tem a necessidade aqui de fazer o ajuste, a gente pode fazer a reversão, se a gente já tiver feito o ajuste antes. E aí a gente vai fazer a reversão no valor da diferença aqui. Então vai ser o valor recuperável menos o valor contábil, a gente pode fazer uma reversão no valor de R$ 111.000, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Aqui é igual, tá? Então, a reversão a gente pode fazer agora. Então, na perda estimada aqui, eu só subtraí os 111.000, tá? Porque aí já vai representar a reversão. Então, o nosso patrimônio líquido ficou, então, de R$ 1.143.000 no dia 31 de dezembro de 2020, de 2022, né? Aqui é 2. Então, o meu gabarito vai ser da letra D de dado. Na letra D, ele vai falar que é de 1.000.000, que é o valor contábil, porque foi o valor contábil que ele chegou aqui, né? Que ele chegou aqui ao valor contábil. Mas aí, de qualquer forma, não bateu, porque se a gente for levar aqui ao pé da letra depois de descontado, fazer os descontos da depreciação acumulada, também não vai bater, porque vai ser 1.143.000. Aí, o que que a gente tem agora? Eu coloquei aqui a resolução, aliás, eu coloquei no seu material PDF, tá, gente? Porque aqui o que que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que ele ele utilizou 2 vezes a depreciação. Quando ele utilizou aqui, talvez ele se embolou nessa resolução, né? Quando ele utilizou aqui o período de 9 anos, ele calculou também o de 10 anos e ele usou 2 vezes a depreciação acumulada. Então, não dá. E no gabarito dele ficou sendo a letra C. A letra C, que é o valor, deixa eu voltar aqui. Na letra C, que é de 976.500, e o meu, que deu 1.000.000. Ah, gente, esse slide aqui tá errado. Deixa eu calcular de novo isso aqui, ó. Até que eu corrigi, aqui não é um. Deixa eu calcular aqui. Aqui tá errado, tá? Esse valor aqui não é esse, o valor aqui é de realmente 1.000.000. Que aí a gente chega a nosso gabarito, ao meu gabarito, né, que é a letra D, tá. E o gabarito dele, ele disse que é a letra C, mas aí, como eu disse, eu acho que ele se enganou justamente naquela parte lá da depreciação acumulada, tá. Então resolva aí, encontre o erro, quem tá errado, eu ou ele. E aí, se você tiver alguma coisa para complementar nessa resolução, coloque aí na área de comentários logo abaixo do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê na nossa próxima questão. Bons estudos e até mais.